Continuamos o nosso programa. Hoje, terça-feira, teve sessão na Câmara, mas foi bem rápida, viu? Vamos ver ali por volta de 11h15 da manhã, já tinha acabado a sessão da Câmara. Hoje houve leitura das emendas da LDO, mas essa leitura teve somente não teve pequeno expediente, só teve uma participação, se não me engano, de Omar Nogueira, no grande expediente, e aí essa leitura que, de acordo com informações que eu tive, foi suprimida. Não sei como foi que funcionou direitinho, não. A gente estava no encontro com o prefeito, quando cheguei na Câmara já estava todo mundo embora, tinha todo mundo indo embora. Mas amanhã vamos trazer detalhes e a fala dos vereadores sobre as emendas apresentadas à LDO. Sempre são pontos de polêmica, pontos de muita discussão e debate e embates ali no plenário da Câmara. Então amanhã a gente vai conversar com os parlamentares municipais sobre isso. A gente continua falando sobre o encontro de hoje, lá no Vila Oeste, entre o prefeito e a imprensa. Depois de prestar contas de ações da gestão, Alisson Bezerra falou à imprensa convidada para o encontro realizado nesta terça-feira. O gestor explicou que dos mais de 800 milhões de reais de dívidas herdadas, atualmente já conseguiu quitar 116 milhões de reais. No entanto, esclareceu que ainda não tem como retirar o município do estado de calamidade financeira, decretado desde que assumiu a gestão. Nós estamos com 1 ano e 4 meses de gestão, né? Nós conseguimos, nesse período, organizar a questão dos salários, que eram os principais objetivos, que tinha vários servidores de salários atrasados. Conseguimos organizar a questão de progressões, de licenças para servidores, a questão da Previdência, que nós estamos pagando em dia a Previdência do município, e organizando também questões judiciais, de precatório, de dívida do município, e organizando com fornecedores, né? Esse era o principal, vamos dizer, os principais problemas que nós estávamos enfrentando. Hoje, nós estamos ainda pagando os salários atrasados, vai até o mês de junho, mas se Deus quiser, em junho nós vamos estar encerrando essa dívida de salários atrasados, e há alguns pagamentos que estão em curso de dívidas que nós conseguimos parcelar com fornecedores, o que está onerando hoje muito o município e que nos impede realmente da gente conseguir ter um fôlego maior, são essas dívidas do passado, né, que nós tivemos que parcelar ou que nós recebemos e por ordem judicial nós estamos cumprindo, hoje estamos com bloqueio. Eu vou dizer realmente que a gente vai estar numa condição melhor para sair de um calamidade financeira quando nós pararmos de sofrer bloqueios judiciais em decorrência de dívidas da gestão passada. Só para ter ideia, há mês que há bloqueio de mais de 2 milhões de reais do município, das contas do município. Eu não estou falando aqui de precatórios, estou falando de dívidas que estão parceladas, eu não estou falando aqui de dívidas que já estão provisionadas em orçamento. Eu estou falando de bloqueios judiciais que, de acordo que foram firmados em outros tempos, que não foram cumpridos, e aí a Justiça manda bloquear as contas do município. Mas a questão da calamidade financeira, ela não trava, ela não limita nenhum acesso de transparência do município, é importante dizer. Não pode. Não existe, por exemplo, nenhuma dispensa de licitação que deu a ela o motivo foi a questão dessa questão financeira do município, da calamidade financeira. Não, isso aí nem pode ser feito, nós não fizemos. Isso aí serve de fato para mostrar para a sociedade moçoroense a situação que ainda nós estamos, porque, como eu disse, é 1 ano e 4 meses. Embora foi feito muito de organização, de estruturação, mas ainda há muito a ser feito para que a gente consiga investir em outras áreas que são prioritárias. Carol, no encontro de hoje não foi só oba-oba não, viu? Teve questionamentos importantes como este, né? Sobre o estado da saúde financeira aqui do município de Mossoró, e nós também levamos um questionamento importante ao chefe do Executivo Municipal quanto à cobrança de pais e mães de crianças com deficiências variadas aqui no município de Mossoró, alunos, estudantes da rede municipal de ensino que estão precisando de auxiliares. Eu perguntei ao prefeito se vai resolver esta questão, o prazo para resolver esta demanda. Ele disse que está, sim, organizando, junto com a Secretaria de Educação, a possibilidade de aumentar o valor da bolsa e, com isso, atrair estes estagiários para confirmarem ali as vagas que hoje estão ainda em aberto para se ter esses auxiliares nas salas de aula. De acordo com números que foram repassados ao nosso jornalismo, mais de 300 já foram contratados, mas ainda faltam cerca de 80 a 85 auxiliares
o prefeito disse que existia uma dúvida quanto ao pagamento em dia destes estagiários. O pagamento, segundo o prefeito, vai ser feito no final do mês, de acordo com o recebimento dos servidores. Então, o servidor efetivo vai receber no último dia útil do mês, os estagiários também vão receber em dia. Além disso, ele disse que está ali avaliando a possibilidade de ajustar este preço, este valor da Bolsa. Então, fiquemos atentos aí, porque realmente é uma situação que precisa ser resolvida urgentemente. Exatamente, a gente fica atento aqui. Vamos voltar nossa conversa com o Felipe Madruga, que é presidente do Podemos Rio Grande do Norte. Está aqui no estúdio com a gente, visitando Mossoró, inclusive. Essa visita a Mossoró tem alguma articulação eleitoral? É uma visita política do ponto de vista de organização partidária. O Podemos tem um vereador aqui na cidade de Mossoró, que é o vereador Wisnes do Gás, e tem um grupo político de suplentes. Então, essa visita tem a intenção de conversar, ouvir as demandas e o projeto dessas pessoas, desses membros do partido, para traçar um novo rumo e um projeto para o Podemos aqui. Inclusive, daqui, com certeza, também deve sair um candidato do Podemos, um pré-candidato do Podemos a deputado federal. Você falou no bloco anterior, a organização da nominata para deputado estadual, federal, e a possibilidade de se ter um candidato ao governo do estado, que seria o senador Stevenson, que tem aparecido nas pesquisas, na maioria delas até agora, em segundo lugar. Quando é que o Stevenson vai dizer se é candidato ou não? Onúvio, essa é aquela pergunta que apenas ele pode responder, né? Quando ele vai anunciar. Mas o que é que eu digo? O senador Stevenson é um pré-candidato natural ao governo, do Rio Grande do Norte. Por quê? Ele é senador da República, está no meio do mandato, tem uma popularidade alta e está em segundo nas pesquisas eleitorais. Então, ele tem totais condições políticas de se posicionar como pré-candidato hoje e dizer que, sim, Stevenson é um pré-candidato. E agora, a confirmação da candidatura dele vai chegar no momento adequado, que aí é o entendimento dele, qual é esse momento. E não acho de toda forma que essa estratégia, ou talvez essa ideia dele de se preservar nesse momento esteja errada. Eu acho que ele está analisando o cenário, está estudando o Rio Grande do Norte, analisando números. Eu acho que ele está se preparando para no momento adequado, anunciar essa posição. Mas, pela análise do partido, ele precisa ser candidato? Não, acho que o Podemos é um partido que costuma exercer protagonismo nas eleições que participa. Inclusive, lançamos na última eleição candidato a presidente da República. Nessa eleição, eu também sou membro da Executiva Nacional. Nessa eleição, teríamos um candidato a presidente da República que estava em terceiro colocado. Fomos surpreendidos pela mudança de partido dele, né, do Sérgio Moro. Mas, mesmo assim, vamos lançar outro candidato. Então, a gente costuma ter protagonismo, se posicionar nas eleições. Porque um partido que não participa de majoritária, que não exerce essa voz, ele não tem posição, não marca posição. Isso é muito ruim. Acho que na democracia brasileira a gente está repleto de siglas e poucas têm a coragem de marcar posição. E o Podemos tem esse espírito. O que representaria a ausência do senador Stevenson nesta corrida ao governo do estado? Eu acho que a ausência do senador Stevenson, no sentido político para o partido... Exatamente, desta participação e do jogo colocado agora entre a possível polarização entre Fátima e Fábio. Bem, eu não considero esse cenário... O cenário que eu considero hoje é o cenário com Stevenson pré-candidato. Eu acho que prioridade não tem plural. A gente tem que trabalhar com um cenário que a gente acredita que é o que vai ocorrer. A não participação dele, eu acho que representa um ponto positivo para a atual gestão, né? No momento que você tira um opositor da disputa, favorece a posição, quem está no governo. Então, acredito que seria muito negativa a não participação do senador Stevenson na disputa eleitoral. Mas isso não significa, caso o senador não queira disputar, que o Podemos não tenha outras opções. O Podemos tem alguns quadros muito importantes, representativos dentro do partido. Quem poderá ser esse pré-candidato a federal aqui de Mossoró? Bem, isso está sendo avaliado. Eu acho que hoje o Podemos tem um vereador no município, que é o Wisnes, tem alguns suplentes, o Marcos da Preste e outros nomes que estão dentro do grupo do partido, e a gente está dialogando com esse grupo, com essas pessoas, para
decidir quem será esse nome na disputa. Você falou que o próprio Stevenson, está analisando números no Rio Grande do Norte. O que vocês estão observando até agora do que vocês estão vendo, né, através mesmo de avaliações, por exemplo, com relação à gestão Fátima Bezerra? Bem, a pesquisa que eu estou encarregado, digamos assim, que será apresentada muito em breve, que está sendo feita inclusive por especialistas, economistas da Universidade do Rio Grande do Norte, vai ser sobre temas de desigualdade, temas econômicos mais abrangentes do Estado, né? Um possível diagnóstico dos problemas do Estado para a gente traçar um rumo de sair da crise do Rio Grande do Norte. A avaliação do governo mais específica, eu acredito que o próprio senador está tendo esse cuidado e esse olho mais crítico em relação à gestão em si. O que eu estou, sendo responsável por uma avaliação, um diagnóstico mais amplo sobre o Estado. E eu acredito que a gente precisa, ao invés de focar simplesmente em questões eleitorais, né, em questões pragmáticas da política, a gente precisa pensar em soluções. Eu acho que o Rio Grande do Norte está num momento crítico e o ponto de inflexão, ou seja, o ponto de mudança do Rio Grande do Norte tem que ser agora. Se a gente esperar mais 4 anos, eu não vejo saída em termos de desenvolvimento, de perspectivas para o nosso Estado, infelizmente. Felipe, falando sobre o senador Stevenson deixou a presença do partido. Existiu ali uma conversa de que ele iria sair do partido, que haveria alguma animosidade, mas já foi negado pelo próprio senador essa questão. De qualquer forma, Stevenson comemorou o que ele chamou de liberdade ao ter deixado a presidência do Podemos e também sempre está envolvido em muitas polêmicas nas redes sociais. Polêmicas de âmbito nacional, com deputados, deputadas, com seus colegas ali do Congresso Nacional e também em outros tipos de polêmicas com declarações que ele faz. Como é que o partido vê esse comportamento de Stevenson? Carol, em relação eu acho que esses dois fatos não se misturam muito, né? O fato dele ter deixado a presidência, eu acho que não está muito relacionado a essa questão do comportamento de Stevenson como parlamentar e as declarações que ele faz. Inclusive, eu acho que esses fatos estão muito mais atrelados ao mandato dele como parlamentar do que às questões partidárias. Eu acho que ele responde pelos próprios atos dele, eu acho que ele é o responsável e deve ser responsabilizado pelo que ele fala ou, enfim, no exercício de seu mandato. Então, eu não vejo como o partido é afetado nesse sentido. Claro, o partido tem valores e princípios que não são negociáveis. Por exemplo, os princípios éticos do Podemos são muito rígidos, né? Inclusive, o partido tem no Senado Federal parlamentares que defendem muito a bandeira, de questões ligadas ao combate à corrupção, fim do foro privilegiado, prisão após condenação em segunda instância. E eu acho que Stevenson, ele segue muito bem esses valores que o Podemos, defende. Em relação às palavras, opiniões e gestos que ele faz, eu acho que ele responde tanto quanto parlamentar, quanto como pessoa em relação a isso. Felipe, qual é o tamanho do partido Podemos aqui no Rio Grande do Norte? Bem, o Podemos hoje é um partido que não é grande no Rio Grande do Norte, do ponto de vista de números, mas estamos prezando pela qualidade. De fato, quando eu assumi o partido com mandato, havia apenas um parlamentar, um vereador, que é aqui de Mossoró, e existem alguns suplentes e outros nomes que tinham disputado as eleições, mas não tinham obtido êxito. Mas eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma oportunidade de fazer uma construção seguindo novas premissas, novos valores. Eu acho que a gente olhou para montar a chapa de federal, não prezar talvez por grandes votações conhecidas, grandes números, tradições, medalhões da política, sim por qualidades. Tanto é que nesse universo de pré-candidatos do Podemos, existem nomes que são referências nos seus segmentos. Por exemplo, enfermagem, educação, empreendedorismo. Então, acho que a gente vai prezar pela qualidade. O tamanho, isso aí, acho que é a consequência do trabalho. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa com o presidente do Podemos no Rio Grande do Norte, Felipe Madruga.